Bom dia a todos, começando mais um bate-papo incrível, qual eu me sinto sempre muito honrado e orgulhoso de fazer parte. Hoje, num tema muito especial que eu vou contar para vocês e acho que fora o tema que tem deixado aí a turma cada vez mais antenada, né? Ou para dizer, com o cabelo em pé aí, né? Que a gente vai comentar um pouquinho. Acho que hoje eu estou muito feliz e animado porque eu estou diante aqui de convidados que, fora, né, serem pessoas que eu admiro muito, sempre foram pessoas que, na minha trajetória do Solar, sempre foram fontes da minha educação, de onde eu fui procurar sempre conteúdo, sempre aprendizado. Então, hoje é um podcast, um bate-papo, uma conversa muito especial para mim. Bom, para quem ainda não tive a oportunidade de me apresentar, eu sou o Gustavo Sintra, sou o diretor responsável pelas nossas soluções de energia aqui no BTG Pactual. E hoje eu vou aqui, né, fazer um bate-papo muito tranquilo, né, e à vontade com todos vocês, para falar de alguns temas aqui que têm sido extremamente relevantes no dia a dia, né, de vocês, nossos parceiros integradores, nossos parceiros aqui que têm todo esse protagonismo no mercado solar. Mas antes de falar o conteúdo, eu quero apresentar, né, quem que é essa turma aqui que está com a gente, uma turma de peso e que, de fato, é uma turma aqui que sempre foi uma fonte de inspiração muito grande para a gente. Bom, vou começar pelo lado feminino aqui, respeitando sempre uma educação. Luísa Dias aqui, hoje é a nossa atual diretora, né, de novos negócios e parcerias dentro do Grupo BTG Pactual. Tem mais de 10 anos de experiência no setor, né? E a Luísa aqui, eu vou até contar um spoiler, uma curiosidade. A Luísa aqui, no dia a dia, ela é a nossa fonte de novas discussões. Então, tudo que é de novo, tudo que é de oportunidade, de coisa diferente, a Luísa sempre é a primeira pessoa a gente se procurar aqui, porque, de fato, ela conhece muito esse setor. Então, Luísa, bem-vinda, bom dia, muito bom ter você aqui com a gente nesse bate-papo, tá? Obrigada, Gu, tô animadíssima de estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui com essas feras também. Vai ser incrível, vai ser incrível. Bom, e na sequência das apresentações, tô aqui do meu lado esquerdo aqui, Bruno, o Kimoto aqui, parceiraço, amigo, colega, professor, né? Hoje o Bruno, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, e acho isso difícil hoje em dia, né? Achar que alguém que não conheça o Bruno, enfim. Bruno hoje CEO, fundador do Canal Solar, hoje o site aí, segundo site mais acessado no mundo sobre o tema de energia. Então, baita responsabilidade aqui pra gente hoje, né, turma? Acho que temos uma pessoa aqui incrível. Bruno, bem-vindo, muito bom ter você aqui conosco aqui nesse bate-papo, tá? O prazer é meu, Gustavo, é uma satisfação, né? A admiração é mútua, tá? A gente vem há algum tempo já aí se conversando, né? E vai ser aqui um bate-papo com certeza muito agregador aí para quem tá nos assistindo. Que demais, que demais. É bom demais ter você aqui com a gente, Bruno. A gente tá animado aí para aprender um pouquinho contigo. E na sequência aqui temos o Guilherme Crispim, parceiraço, amigo também. Uma das pessoas que quando eu entrei no mercado solar há 5 anos atrás, foi uma das primeiras pessoas que eu abordei no LinkedIn para falar, cara, topa um café da manhã, um almoço, o que você quiser para me ensinar um pouquinho. Lembra, Gui? Legal, eu acho que tá aqui com a gente hoje. E o Gui, né, tem mais aí de quase 15 anos de setor, né? Já trabalhou no Brasil, Panamá, América Latina todo. Difícil achar esse homem no Brasil hoje em dia, né? Porque ele tá sempre por aí. Foi ex-presidente da BGD, né? Uma frente aqui que pra gente é extremamente importante. Inclusive, a gente vai falar um pouco do papel, né, das associações hoje no tema que a gente vai comentar. E hoje, diretor responsável da S2 Latam aqui, fazendo um trabalho de muito protagonismo. Gui, prazer ter você aqui, meu amigo. Gustavo, eu que agradeço, ainda mais com um time desse, um estúdio desse, né? Uma coisa linda, bacana bonito, demais, né? Muito bonito. Parabéns ao BTG, a todos, né? O tema comunicação é um tema fundamental, né? Eu estou aqui com uma referência, você já falou bem, né? Do nosso amigo Bruno, do Canal Solar. E acho fundamental, super importante esse trabalho que vocês estão fazendo de levar informação, né? Informação de qualidade. Para um mercado que ainda tem muito por viver. A gente vai falar disso aqui. Obrigado por ter me convidado, obrigado pela parceria de sempre, né? De outros anos, em outras casas. Vamos junto. Que demais, Gui. Bom, Gustavo, fala logo que tema é esse, né? Então, depois de apresentar essa turma de peso, acho que a galera deve estar ansiosa o que vem por aí. Pessoal, sem mais delongas e sendo muito objetivo, a gente vem falar hoje aqui de um bate-papo, né? Nesse nosso bate-papo, um tema que a gente sabe, né, que tem deixado aí a turma, que nem eu brinquei na introdução, de cabelo em pé. E aí tem sido um dos principais trend topics, né, os assuntos mais comentados aí nos últimos dias. Que tema que é esse? Inversão de fluxo, né? Sabe o quanto esse tema tem sido relevante, o quanto esse tema tem sido aí demandado a atenção aí de todos vocês.
Então, acho que em prol da gente sempre ser aqui um banco que mantenha vocês o máximo atualizados possível, que ajude vocês em toda essa transformação e esse engajamento e esse conhecimento do setor, nada mais justo que a gente trazer, de fato, esse time aqui de peso, né, para fazer esse bate-papo com vocês. Mas a gente não quer ficar, né, só na parte da inversão de fluxo. A gente quer trazer aqui um olhar mais macro sobre esse tema, mas, como um fomentador de negócio, falar de mercado, falar de iniciativas, falar de aprendizados, de oportunidade, né? O mercado está sempre se transformando. Talvez essa seja uma das inúmeras que vem a acontecer. Então, acho que eu quis ter esses convidados que sabem muito aqui do setor de energia para justamente a gente explorar N oportunidades que a gente tenha. Então, acho que vamos começar aqui. E para começar, nada melhor do que começar do início, né? Para quem ainda não sabe o que está acontecendo, que eu acho difícil no momento desse, Gui, conta um pouquinho para a gente o que é o inversão de fluxo, né? As novas regulamentações, uma visão aqui simples e objetiva do que é esse tema aqui, né? Que tem todo mundo comentado e o que você acha que é bacana comentar aqui para a turma se atualizar a respeito disso. Bom, é mais um tema polêmico que a gente tem no nosso setor. A história da GD, ela foi sendo construída, né? Se a gente pegar onde nasce, né? Resolução 482 lá em 2012 e tudo, a gente tinha naquele momento, vamos dizer, outros desafios. Com a resolução 687 em 2015, com algumas novas possibilidades, novas oportunidades de negócio, eu acho que é o momento que o setor traciona, né? A coisa começa a acontecer. Trazendo um dado aqui, né? Isso o nosso amigo aqui ajuda bastante quando ele traz os dados para a gente ali no canal Solar. Até 2019, mais ou menos, para que a gente tenha uma ideia, a gente tinha no Brasil acumulado em GD 500 mega. Né? Aproximadamente isso. Final de 2019 a gente já fecha com um número mais interessante, mas até ali com esse número. Então, você vê, a gente levou 7 anos para fazer meio giga. E hoje, Guilherme? Hoje a gente está com 31 gigas de solar, 31 gigas. Se eu considerar as outras fontes em GD, que são possíveis também, nós vamos a 31,5 mais ou menos. Isso traz consequências, né? Por bem e por mal a gente cresceu. E, então, procurando não ser prolixo aqui, Gustavo, na hora que a gente cresce muito e a hora que você começa a colocar muita potência no sistema, algo que foi novo, é novo, né? A entrada de carga, como está entrando, nós batemos recorde agora, recente, há muito tempo não acontecia, com a entrada de carga no sistema. Se outras partes do sistema, transmissão, rede, subestação, não acompanha na mesma velocidade, e não acompanhou por vários fatores, você tem o que a gente está vivendo hoje. Em alguns casos, a gente pode dizer assim, concretos, reais. Outros eu acho que vale algum questionamento, mas existe uma discussão hoje sobre a inversão de fluxo, ou fluxo reverso, que, usando aqui uma frase de dois amigos, pai e filho, né, os marangons, se é que está certo o plural, não é algo novo e não seria um problema se não tivesse na dimensão que está em alguns pontos. Então, o que a gente está vivendo é isso, né? Eu tenho uma quantidade de potência maior em alguns lugares, em alguns casos, acontecendo no sistema que ele não dá conta de transportar isso, né? Então, isso cria um desequilíbrio energético. Então, aí nós temos um problema que precisa ser enfrentado. A agência está trazendo proposições, outros técnicos, especialistas estão discutindo o tema, e recente agora, né, dia 31, agora, poucos dias atrás, nós tivemos publicado aí pela ANEEL, numa reunião ordinária que eles têm toda terça-feira, a resolução 1098, que está dizendo por onde a gente vai, e é o que a gente vai discutir aqui. Então, o fluxo, a inversão de fluxo, ou fluxo reverso, é uma questão técnica, né? A rede, resumindo, a rede não dá conta, não suporta transmitir toda a energia que ela tem capacidade de transmitir. E aí a gente tem um problema técnico. Boa. Gui, obrigado, ótimo. E aí eu quero o Brunão estava se segurando aqui para trazer a série de informações e dados que ele tem aqui, mas Brunão, me conta um pouco mais aqui a sua visão, e até que você tem acompanhado o Brasil, fora, enfim, os impactos, os dados desse setor aqui, dessas novas mudanças aqui e adaptações da regulamentação. Eu queria te ouvir um pouquinho.
Legal, Gustavo. E indo até na linha que o Guilherme comentou ali, né? Concordo, Guilherme, com tudo isso que você tem dito, né? Eu gosto sempre de fazer analogias com a vida, né? E eu acho que o nosso setor, né, de energia solar é um setor novo ainda, né? Mas ele começou ali, pré-2019, a gente podia dizer ali que a gente estava nascendo, vamos colocar assim, né? A gente nasceu, hoje a gente está em período adolescente, vamos colocar. Não atingimos ainda a maioridade. Eu acho que ainda a gente tem muito para crescer, né? Tem muito a ser feito ainda. E à medida que a gente vai crescendo, os problemas vão, né, vão se tornando diferentes, né? E eles vão ficando mais complexos. Então é isso que está acontecendo no nosso mercado. Como o Guilherme bem falou, crescemos, isso é bom, né? Isso é muito bom. Crescemos a uma taxa, né, até mais acelerada do que qualquer um prevê, né? Você pega todas as previsões, Wood Mackenzie, Bloomberg, enfim, né? Ninguém projeta, né? Sempre a gente olha ali as curvas de crescimento, tem o moderado, o baixo e o alto. A gente sempre extrapola o alto, né? Então, a gente cresceu muito. É sempre 2 dígitos, né? A gente nunca vê um crescimento de 1 dígito nesse setor. É sempre 10, 20, 30% aqui, né? Não, e que incrível, né? Que bom. A gente sempre extrapola o alto. Quer dizer, a gente extrapola o alto. Quer dizer, não dá. É tá errando, né? Exatamente. E aí também eu vou usar aqui, vou parafrasear aqui o professor Leandro Michels, da Universidade Federal de Santa Maria, né? Que ele fala o seguinte, né? O nosso sucesso, né? Ele traz esses desafios. Ele até usou a palavra mais contundente, o nosso sucesso nos condena, né? Nos condena a ter que achar alternativas para a gente continuar prosperando. Então, o que o Guilherme falou, tem um limite físico lá na rede, né? Nós estamos excedendo em alguns pontos, né? É bem verdade, né? Até um assunto polêmico isso. A gente tem hoje, na média, cerca de 2%, 3% de penetração de energia solar. O que isso quer dizer? Das 100 milhões de unidades consumidoras que a gente tem espalhadas pelo Brasil, mais ou menos 3% a gente tem de energia solar instalada, né? É pouco. Tem muito para crescer? Tem muito para crescer. Mas o fato é que em alguns, né? Você pega alguns estados, a gente já tem aí penetrações aí da ordem de 7%. Acho que é o caso do Mato Grosso. E se você olhar em potência... Você está olhando o C, unidade consumidora, ok. Mas se a gente olhar em potência, esse número vai para quase 15%. Se você buscar na memória nossa, que discutiu tanto esse setor, lembra quando começamos a discutir ali a questão da mudança do PL em 2019, sim, antes de vir a 14.300, havia uma defesa contundente do nosso pessoal, dizendo não, que tem que ser a partir de 10%. Ainda bem que isso não passou, porque se fosse a partir de 10%, a gente já estava num outro tema. Então, nós temos 235 gigas no sistema elétrico nacional, 201 que aparece no oficial, só que tem 32 GB de GDEC. Exatamente. Isso daí era até assim, um ponto que eu já ia chegar nesse ponto aí, né? Então a gente tem inúmeros. Desculpa, Bruno. E aí o que acontece, né? Em alguns estados a gente tem também, né, um percentual maior, só que aí, quando eu começo, eu tenho que ir no micro, né? O sistema elétrico, eu não posso depender só de parte dele, né? Todos os pontos, todos os consumidores de energia, eles têm que ser atendidos. Existem pontos que são atendidos que a gente tem uma capacidade, uma penetração. Você vai para o norte de Minas, caso, né, extremo ali, que a gente tem muita energia solar, não só de geração distribuída, de geração centralizada, e aí eu tenho que começar a olhar para esses locais. E eu tenho que criar uma regra. Aí é polêmico, certo ou errado, né? O regulador ele tem que criar uma regra geral. É difícil de você setorizar isso. E aí, quando a gente olha para a potência, né? Vamos olhar agora, né? O que eu tenho? Eu tenho que injetar essa energia. Tem essa quantidade de pessoas conectadas, mas em potências diferentes. Você falou o número aí de 15% da matriz, mais ou menos aí, né? Então, olha o tamanho da coisa, né? E aí eu começo a transpor isso para esses pontos de conexão mais densos, esse número sobe, né? Porque se a média é 15%, eu vou para esses mais densos, com certeza está acima de 15%, que é o valor médio ali. Então, eu tenho que olhar para esse problema. E aí, Gustavo, né? Isso é uma coisa que já aconteceu lá fora, como você, né, comentou, a gente acompanha o mercado lá fora, você pega aonde que a energia solar ela começou? Na Alemanha, né? Então, eles estão enfrentando problemas problemas similares antes do que a gente está enfrentando. Estados Unidos, Austrália. Então, eles já têm esse problema, inclusive
em alguns países, Espanha, Itália, a própria Alemanha, se você injetar energia na rede num horário, né, de alta geração de energia, você é multado. Você não pode, você tem que prever um mecanismo não é nem físico. que não vão compensar para você, né? Você é multado. Você não é compensado e ainda é multado, né? É a multa do sol, né? É muito frequente na Alemanha, por exemplo, na época do Natal, o preço fica negativo. Por que o preço fica negativo? Porque o sistema precisa, de alguma forma, incentivar a demanda para que o consumidor vá lá e consuma naquele horário. Como é que você faz isso? Pô, programa minha máquina de lavar roupa para lavar roupa às 3 da manhã, ao invés de lavar roupa ao meio-dia. Exatamente. Então, isso é cada vez mais uma realidade no mundo, né? O Brasil está se adaptando a isso e a gente precisa chegar lá, né? Exatamente. E aí, assim, né, indo nesse ponto, né, Luísa, a gente precisa... Esses são os nossos recursos, né, pessoal? Então, a gente precisa explorar ele da melhor maneira possível, né? E o recurso rede elétrica, que no passado a gente podia injetar a nossa energia e até a gente não pagava por essa utilização, hoje já não é a realidade. Hoje a gente já paga, né? Nós estamos naquele período de transição e em alguns locais não dá nem para usar porque a gente tem riscos técnicos da gente ultrapassar os limites que aquela infraestrutura suporta. E aí o segredo, eu acho que é um pouquinho, aí é evolução também. A gente está crescendo, né? Junto com o crescimento vem a responsabilidade. A gente precisa ir para uma evolução e a evolução, na minha maneira de ver, é utilizar cada vez menos a rede para injetar essa energia. Né? Não sou também, né? Tem muita gente que fala, não, tem que desconectar da rede. Não, vamos utilizar o recurso rede, que ele é muito eficiente, né? Assim como a energia solar, né? A gente tem a utilização da rede para consumir energia elétrica, não vamos sair. Mas eu posso utilizar ela nos momentos em que é atrativo para mim. Né? E aí, não utilizar a rede e ter energia solar, para mim só tem um caminho viável financeiramente, que é agregar sistemas de armazenamento, né? Mais especificamente, no caso da solar, baterias. Agora você tocou num tema... Eu conheço uma pessoa aqui que começa a se mexer na cadeira, né? Se tem uma coisa que a Luísa adora... Tá com uma energia armazenada aqui para falar disso. Poxa, não é, Luísa? Já me antecipei ou não? É verdade. Gosto muito desse tema. Não sou uma profunda conhecedora ainda do tema, como o próprio Brunão, que é um líder em discussões no assunto. Mas eu gosto muito, acredito muito, eu sou uma grande curiosa. Eu acho que simplificando aqui, até pensando que talvez a gente tenha aqui clientes e amigos que estejam nos assistindo, a gente teve aqui a aula com os nossos 2 amigos. No final das contas, o que acontece, né? Eu, como consumidora, vou lá e coloco um painel solar na minha casa, só que esse painel ele é dimensionado para o meu consumo de dia inteiro. Eu dimensionei para o consumo do dia inteiro, só que ele só gera durante um determinado horário, que é quando o sol está brilhando. Então, vamos dizer, ao meio-dia, um solzão gerando pra caramba, eu não tô em casa, eu tô aqui, tô trabalhando, tô na rua, minha família também, não tô consumindo. O que acontece? Devolvo pra rede aquela geração toda, porque eu vou querer usar ela de noite. Então, no final das contas, a aula aqui é sobre isso, né? E aí, o que acontece? Isso gera um baita de um problema pro grid. E eu também acredito, como você, Bruno, a gente acho que não tem que ser radical, a gente tem que ir acoplando soluções que criam um ecossistema potente. O melhor sempre, o melhor né? sempre, exatamente. Então, o que acontece, né? Quando você faz isso, quando você gera muita energia, devolve para a rede, tá todo mundo na mesma dinâmica, todo mundo fora de casa, não consumindo, gerando energia, jogando na rede, você cria inversão de fluxo. No final das contas, o que é? Um excesso de energia sendo gerada que não está sendo consumida. O que acontece? A rede fica instável. O que acontece? A distribuidora vai precisar fazer investimento de rede para conseguir resolver esse tipo de instabilidade. Ela vai precisar fazer investimento de rede num momento que, por conta da inversão de fluxo, na verdade a receita dela diminuiu, porque está todo mundo gerando a própria energia. É para dizer que não é para gerar a própria energia? Claro que não, o mundo está indo no caminho do prosumidor, né? Que é o produtor-consumidor. Então, isso não é só uma questão de gosto, isso é uma necessidade também, porque a gente sabe que hoje o mercado tem uma dificuldade muito grande de grandes projetos estruturantes, né? Inclusive, do ponto de vista ESG, é muito difícil hoje a gente ter grandes projetos que caminhem na mesma velocidade da eletrificação da economia, que também está vindo e está vindo com tudo. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue encontrar o melhor dos 2 mundos? E aí, eu acho que a solução, de fato, são as baterias. Eu vejo para as baterias... Eu gosto de separar, talvez, em 3 grandes grupos aqui, né? A gente tem o C&I, né? Que é o comercial industrial.
A gente tem o setor de transportes de uma forma geral. E aí, quando eu falo setor, não é necessariamente setor econômico, mas é tudo que a gente vê como transporte. É o nosso carro em casa, é a eletrificação da frota de ônibus, é o trem. Então, transportes é um grande ofensor, né, nisso que a gente está falando aqui de eletrificação. Ele vai começar a ser cada vez mais demandante e aí vai gerar um problema no grid. E o residencial, que é o que a gente está conversando aqui. Falando do residencial, eu acho que é um pouco simplificando, é o que a gente acabou de falar. Eu dimensionei para minha carga de dia inteiro e eu estou gerando só num determinado período, eu coloco uma bateria e aí à noite, aquele excedente, ao invés de eu injetar na rede e criar um problema para o grid, à noite eu consumo da minha bateria. E não deu para consumir tudo, o grid está lá, o grid vai sempre me ajudar, mas eu não estou gerando um problema para o grid, eu estou ajudando o grid, na verdade. Perfeito. E aí a gente vai, então, para os transportes. Poxa, à medida que a eletrificação da economia vai acontecendo, a gente pode ir para os nossos prédios, por exemplo, a gente está aqui numa bolha, né, num nicho muito grande, mas à medida que você vai tendo vários carros elétricos numa garagem, por exemplo, todo mundo carregando o carro na mesma hora, porque tá todo mundo na rua e vai tirar da rede na mesma hora, de noite, de madrugada. O que vai acontecer? A potência vai reduzir para ser distribuída para todo mundo conseguir carregar o carro. Eu tava lendo, Lu, que na Holanda já tá acontecendo isso. Alguns momentos tem queda da energia pagão mesmo por conta de muita injeção naquele momento, de muito consumo, né? Olha que doido. E não só isso, né? A estrutura nossa... de edifícios, prédios que você citou, não tá preparada. Claro. Então, você vai ter que fazer retrofit elétrico. Aí... Você tem 2, 3 prédios novos que estão surgindo. E aí, agora, sem contar a reunião de condomínio. Você já imaginou? Essa eu não quero nem participar. Pois é. Não. É que os hábitos mudam muito rápido, né? Mais rápido do que a gente consegue acompanhar, né? Para você, a infraestrutura, né? Vamos pegar o nosso caso aqui do setor elétrico, né? Acompanhar essas mudanças é muito difícil. Total. E aí você precisa de flexibilidade. Aí é bateria de novo, bateria e energia solar descentralizada, né? Tá sendo incrível. E eu sabia que tinha uma explicação, eu tava ansioso para esse bate-papo, porque eu acho que as pessoas certas aqui para isso, né? Percebam, né? É um tema que, inversão de fluxo, né? A gente começou o nosso bate-papo, que é um tema que tem deixado todo mundo aí de cabelo em pé, gerando uma série de provocações. Eu recebi uma ligação de um parceiro nosso, não vou aqui, né, citar para evitar a exposição, de cara, com essa nova regulamentação já estava difícil, ficou ainda mais. E aí eu comecei a me provocar muito até com coisas que eu já passei na minha carreira, no meu dia a dia. Eu não quero ser um cara motivacional, parecer um coach, mas tem uma frase que sempre me direcionou muito, que é: dê o seu melhor nas condições que você tem, até ter condições melhores e ser melhor ainda. Essa é uma frase que não foi eu que inventei, obviamente, foi o Mário Sérgio Cortella, que fala muito disso, né? Cara, o mercado, os sabe problemas... que eu falei essa frase pro Cortella. Ele essa ideia é tão boa, porque é tão genial, assim. Mas tudo bem, mas vou deixar pro Cortella. Ele é londrinense, hein? Olha só. Alô, Cortella, né? Um abraço. O pessoal puxa mesmo, né? Cada um puxa. Mas eu acho que eu quis citar isso, porque olha só, né? Inversão de fluxo, acabou o mercado? Não. Né? Olha só, a quantidade de oportunidades, bateria, armazenamento, aqui a quantidade de exemplos que a Lu trouxe, para justamente falar assim, cara, baseado no que está acontecendo, dá para se adaptar e ainda é um mercado com muito potencial, que ainda é só a casquinha, né, Bruno? Tá só começando e, cara, eu acho que é isso. Acho que esse bate-papo até, inclusive, né, espero que os nossos telespectadores estejam gostando, né, é justamente nessa provocação. E só fazendo uma observação para o pessoal de Minas que está assistindo elétrico, quando a Luísa aqui falou trem elétrico, gente, não é air fryer, tá? Aquele que anda no trilho mesmo, não, porque em Minas Gerais você fala trem elétrico, o trem elétrico vai na air fryer, entendeu? Aí tem que ir só para contextualizar. Mas deixa eu então aproveitar aqui, porque isso até é uma dúvida minha e não é sacanagem, que é de verdade, assim. Porque quando a gente fala de bateria, eu já lembro daquele carro elétrico, aquele carro elétrico de porta de entrada é muito caro e a pessoa fica discutindo, mas quanto que custa isso? Vale a pena? Conta um pouquinho pra gente aqui, vocês que estão bem inseridos nesse tema. Como é que tem sido a evolução dessa tecnologia? Já está mais acessível? Como é que... Eu vou te dar um exemplo da Bloomberg, né? Tem um relatório específico de energia e eles falam que nos últimos 10 anos o preço das baterias ele caiu em média 15% ao ano. Nossa. Nos últimos 10 anos. E isso, se a gente parar para pensar, junto com um aumento brutal de demanda, porque o que a gente tem de fábricas na China, em outras regiões do mundo, que estão aumentando a produção, a quantidade... Você vê Tesla, BYD, tudo isso pelo mundo, aumentando a produção brutalmente, e o preço ainda assim caindo 15% ao ano,
é uma tecnologia que ela não só vai ser muito nossa amiga em muitos problemas que a gente tem, reduzindo a questão do problema de intermitência, a necessidade de aumento de térmicas na base, mas também para os early adopters, né? Tem muitos de nós que a gente gosta de tecnologia, né? A gente gosta de ter uma coisa diferente. E isso veio para ficar. Acho que os carros elétricos, assim como as baterias de íon de lítio permitiram que os celulares estivessem aqui tão na nossa mão agora, as baterias de LFP com certeza vão permitir uma revolução no mercado. E eu acho que ninguém melhor do que os nossos parceiros que passaram por isso, né? Se a gente for olhar aqui há 5, 10, 15 anos atrás, a dificuldade que era levar aqui um projeto de energia solar por questão de preço, por questão de conhecimento. Então, é uma fase, é uma transformação, é uma evolução, né? Então, acho que bom, fico feliz, ontem tinha a ideia desses indicadores, que bom saber que, de fato, está cada vez mais acessível, né? Essa Mas conta aqui algum case, acho que eu particularmente, eu gosto muito de quando me dá um exemplo, porque me memoriza, né? Algum case de sucesso que vocês acham que vale comentar, de algum projeto que utilizou bateria, isso trouxe benefício para o cliente? Me conta um pouco mais disso aqui, se vocês puderem explorar, acho que seria legal. Isso que você publicou, o Canal Solar publicou um, inclusive, que tem a ver com irrigação e tudo. Pô, e o ganho que eu gosto teve. do agro, o agro, né? Mas, recentemente, eu vou rolar a bola para você. Até antes de começar sobre esse tema, né, Gustavo, muito bem frisado, eu acho que a gente tem esse estigma ainda de que a bateria ela é cara, né? E eu pergunto, cara, para quem? Né? É uma pergunta mesmo. Não é retórica, né? Quanto custa? Se você perguntar quanto custa uma bateria, eu tenho convicção que essa pessoa que falou que é cara não te responde. É cara para quem, né? Quanto que custa para alguém ficar sem energia elétrica, por exemplo? Isso, né? Que eu ia falar. Eu gosto de devolver essa pergunta com, mas quanto que custa parar a sua loja, a sua produção, a sua linha, porque você ficou sem luz? Exatamente. Ou de repente, quanto que custa você trazer um gerador a diesel, colocar diesel, e aí você tem toda a emissão de gases, poluição até sonora. Quanto que custa isso tudo? Setup, dependendo da indústria que for, você ficar sem energia 1 segundo, você vai ter que setapear toda a produção de novo, porque você perdeu aquela produção. Indústria láctea, por exemplo. Exatamente. Se parar, você tem que julgar aquilo. Então, você jogou matéria-prima fora, você perdeu tempo, você vai ter que voltar, você perdeu produção. Então, é isso, né? Quanto? Caro para quem? Quanto custa, né? E hoje a gente roda estudos, né? O dado que a Luísa trouxe é bem presente mesmo. A gente fazia estudos no ano passado. E assim, né, os projetos eles não paravam de pé. Hoje a gente faz estudos, né, e esses estudos eles estão parando de pé e estão acontecendo, né? Só para ter uma ideia, né? Hoje, né, dependendo da região aqui, né, que você vai instalar energia solar, o teu payback ele pode ser de até 5 anos com baterias. Para suprir toda a tua necessidade, né? Ele vai armazenar toda a energia que você não consumiu lá durante o dia, né, para ser utilizada à noite, de madrugada. Ele tem hoje um payback de 6 anos. Aqui em São Paulo, 6 anos e meio. Caramba. É um lugar onde a gente tem energia relativamente barata em relação a outros estados, né? Você vai para fazer uma comparação, um projeto que não tem um modelo bateria, hoje está na casa de quanto? 3 anos. Perfeito. Sem considerar aqui, talvez, uma linha de financiamento aí num projeto à vista mesmo, olhando o custo do CAPEX, né? Exatamente. Perfeito. Eu fiz o investimento, vou recuperar ele. Então, aumenta em 2 anos um projeto de bateria, visto todos os benefícios, parece fazer sentido, né? Exatamente. Isso não é para dizer que bateria já é uma coisa extremamente barata. Acho que a gente está aqui defendendo que, para alguns casos, já faz muito sentido. Nossa. Perfeito. E aí, por exemplo, a gente falou aqui de agro, né? Casos, né? Dependendo da quantidade da quantidade de meses no ano que o produtor precisa usar os pivôs de irrigação, ele não pode se dar o luxo de não ter um projeto, seja de geradores a diesel, seja de baterias, que ajude ele. Porque se falta a rede falta, a gente sabe, nesses locais, a produção inteira dele está em risco. Então, nesses casos, o produtor usa por muitos meses do ano o pivô de irrigação, super viável já. Esse caso que o Guilherme comentou aí, né? 6 anos e meio aqui para você usar na tua casa, né, Guilherme? Eu tenho na minha casa, né, o Gustavo e o Guilherme usa na casa dele, a Luísa na casa dela, usando a minha. Aqui em São Paulo, 6 anos e meio, 7 anos, dependendo da, né, um range ali. Mas esse caso real, né? Ele foi realizado aqui no estado de Goiás, né? Brasileiro, antes a gente tinha que usar exemplo. Terra boa. Quando a gente começou a falar de bateria, eu tinha que usar exemplo lá de fora. Hoje a gente tem vários aqui dentro. Esse é um caso com um produtor rural, produtor de soja, milho, né? Agora feijão, porque ele irriga a terra e ele consegue ter mais uma safra lá. O investimento dele, né? Ele usava diesel para alimentar o pivô dele, porque ele fica a 45 quilômetros da subestação mais próxima. Ele passou 3 anos tentando levar uma linha, né? Para chegar até ele e alimentar os pivôs. Ele
né, falou, não chega, eu estou produzindo menos, então eu vou fazer um investimento aqui no diesel, colocou o diesel. Só que aí ele olhou e falou, melhorei minha produção, mas eu estou gastando aqui 125 litros de diesel por hora. Caraca. Para manter o meu negócio, né? Faz o cálculo aí. Muita coisa. Né? Ele paga um valor do diesel maior do que a gente paga. Sim, porque não tá na bomba. Tem que levar até lá. Frete. Tem um frete. Tem um serviço do cara que levou. Exato. E aí, quando ele coloca a energia solar com baterias em paralelo a esse diesel, né? Ele não se desfez dele, assim como a gente falou aqui de não se desfazer da rede, ou até de um diesel, quando você está conectado com a rede. Ele não se desfez, continuou com isso daí. Ele precisa desse conjunto, né? Para utilizar melhor esse recurso. Ele passou a ter uma economia ele passou dos 125 a consumir 20-25 litros por hora. Nossa. Tá? Payback desse cara, menos de 2 anos. Incrível, tá? Então, incrível. A bateria ela é cara para quem? E a gente aí não entrou nem um aspecto que a Luísa falou tanto aqui, questões como ESG, sustentabilidade. Exatamente. A gente está falando só do olhar financeiro, né? Então, agora, quando você soma outros aspectos, você fala, pô, mas peraí, isso aqui é uma energia que eu próprio estou gerando, que eu próprio estou armazenando, que está fazendo irrigação. Então, não sei o que ele está plantando, não, mas já dá para dizer que é milho verde, né? Porque é isso, como o próprio nome diz, né? Foi aí que veio, Perfeito, né? perfeito. E aqui até, acho que explorar muito o conhecimento aqui da Lu, acho que vale comentar, acho que é um bom gancho. Eu costumo evitar falar do BTG, mas a gente não se aguenta, né, Lu? A gente tem que falar aqui. Não pode. Eu não aguento, falo, pô, que bom que a gente tá no caminho certo, estamos olhando as coisas certas. Pô, os especialistas estão trazendo as oportunidades, que bom que a gente já está se antecipando. Conta um pouquinho aqui, acho que o papel do financiamento, um pouco do que a gente tem feito aqui para esse projeto, que eu acho que é legal. A gente aqui falou muito do agro, falou muito da situação de transportes, falou do consumidor residencial, e tudo isso é verdade, muitos benefícios, muita coisa legal vindo por aí. Mas no C&I, que é o comercial industrial, você tem uma nova gama de possibilidades para esse cara, né? Então, o consumidor que ele está no Mercado Livre, por exemplo, ele precisa de uma bateria porque a rede é instável, porque ele não quer perder a produção, porque ele quer, enfim, ter mais segurança. Mas, além disso, ele consegue reduzir demanda, ele consegue ter benefícios financeiros que não são só de não perder a produção dele, mas ele reduz demanda, ele, de repente, consegue fazer alguma espécie de arbitragem horária, ponta fora ponta. Né? Então, o que acontece, né? A gente sabe que o custo ainda é elevado quando você olha só para ele, quando você não olha todo esse contexto de payback, e mesmo que o payback seja curto, às vezes o cara não tem o dinheiro para fazer um investimento imediato ali, né? Então, uma solução que a gente tem pensado muito, que o mercado tem trabalhado também, que a gente está apoiando em uma série de discussões com uma série de parceiros, são modelos onde você tem o PPA de energia para você permitir que esse cliente acesse um mercado mais barato, e você faz também algum modelo de leasing operacional, um BOT, onde você viabiliza para o cliente que ele passe a ter aquela bateria no site dele, então ele passa a ter mais estabilidade na rede, mais confiabilidade, de repente ele consegue ter um upside adicional de redução de demanda contratada, e além disso, de repente o custo do leasing operacional consegue ser reduzido através de arbitragem horária de PLD. Então, você tem uma série de benefícios diretos e potencial de benefício indireto muito grande também. Esse é um modelo de... a gente tem falado muito do Battery as a Service, né? Sim. Esse é um modelo, no final das contas, do BOT, que pode fazer muito sentido para muita indústria, muito comércio, que não quer fazer aquele CAPEX ali na frente, que muitas vezes a gente sabe, o empreendedor, ele vive um dia a dia apertado. Total. E é uma forma da gente ajudar a atender pressões necessárias, inclusive a ESG, que ele recebe dos seus clientes, dos seus grandes compradores, para ele ter mais confiabilidade de rede, não perder produção, para ele, de fato, ter uma sobra maior no final do mês, na última linha. Eu fiquei todo arrepiado, não sei vocês aí, não sei vocês Então, de casa, poxa, o tema aqui... Ela conversou, tenho certeza, ontem, anteontem, eu estive lá no... Além desse trabalho todo que a gente faz aqui, de comunicar, eu estou me atrevendo a conversar com personagens do nosso setor, vocês têm visto isso daí, no Diário de uma Vida Elétrica, lá no DUF. E o que você está dizendo, Luísa, um CEO importante, de uma empresa importante, né, o Marcelo Xavier, da Green Yellow, um player global, né? Enfim, ele, na linha do que você está dizendo, ele disse, olha, o armazenamento, ele vai resolver uma série de outros problemas, que é a questão de segurança também para as comercializadoras de energia, para evitar, de certa forma, alguma flutuação, porque é poupança.
Então, se eu tenho aquilo ali, eu sei quanto que aquilo ali me custou, se você tiver uma mudança muito abrupta de PLD, opa, mas eu tenho aqui a energia. É hedge, é câmbio, né? Eu fiz um outro câmbio. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o papel de vocês, que é fundamental, e a gente viveu isso, a gente viu isso acontecer na GD em 21, 22, a hora que o setor financeiro veio para o jogo da GD, mudou o resultado. Então, não mudou o resultado só porque a 14.300 vinha, porque as pessoas passaram a ter mais consciência, porque a gente tinha mais player no mercado ofertando serviço e produto num preço mais competitivo, tudo isso colaborou. Mas foi ponto fundamental, tanto é que a hora que a Selic sobe, a gente viu isso, né? A hora que você tem que o custo Selic sobe, a análise fica um pouco mais rígida, enfim, você tem um problema também de risco no setor de alguma maneira que for um pouco maior e cai o número de financiamentos, o resultado... Perfeito. Ele fica mais desafiador. Ele não acompanha igual. Então, 2022 foi um ano muito bom para o setor de GD, que a gente estava falando aqui, não só por todos os fatores, mas porque, dado do canal solar, 53% dos projetos que foram colocados em pé, microgeração, mini geração, passaram por financiamento. Então, mais da metade. Então, é papel fundamental, né? Obrigado, né? Aproveitando aqui o ensejo, obrigado por participar, por apoiar. A gente acredita demais. E eu acho que até queria pegar um pouco de gancho de cada uma das falas aqui. Acho que a Luísa, no momento que ela estava trazendo um exemplo, ela comentou, acho que é entender a necessidade do cliente, né? Eu acho que é isso que a gente vem se provocando e vem construindo. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Não adianta agora, eu participei, eu vi o podcast, né, lá do BTG, junto com o Guilherme Crispim, o Bruno, a Luísa, agora vou sair vendendo bateria para todo o projeto. Calma. Eu acho que o ponto aqui é entender qual que é a necessidade daquele cliente, qual que é o cenário dele, e a depender do cenário dele, né, existem N opções que você pode, né, oferecer. Então é por isso que até eu brinquei, né, eu fiquei todo arrepiado aqui, porque eu acho que ao longo desses 40 anos, né, que é o Grupo BTG tem aqui, muita coisa, e vamos sair do mundo de energia, vamos falar do mundo que a gente vive aqui hoje, né? Muita coisa, muita transformação aqui aconteceu. Vou dar um exemplo, né? 40 anos atrás não tinha celular. Olha que doido, né? Celular hoje está no dia a dia, acesso, informação e tudo mais. E eu acho que todos esses, ao longo desses 40 anos, sempre foram surgindo novas regulamentações, plano real, inflação, desinflação, Brasil sendo Brasil, né? E eu acho que todo dia a gente acorda aqui justamente com um DNA e com um posicionamento de, olha, vamos se transformar, vamos se adaptar, vamos inovar, independente do cenário aqui que esteja acontecendo. E quando a gente olha o nosso portfólio, né, e é algo que eu me orgulho muito em citar, hoje a gente está cada vez mais próximo de ter ali as condições, as soluções necessárias para depender do que esse cliente precisa. Então, ele quer instalar um projeto solar, ele tem toda uma linha de crédito, né? Ele quer ir para um modelo aqui de armazenamento, ele tem isso. Poxa, é um cliente que está na média alta tensão, ele tem aqui o Mercado Livre de Energia, né? É um cliente que talvez não tenha um capital para investir num projeto, ele tem um modelo GD. Tô contando spoilers aqui que a gente vai lançar na Intersolar, né, Lu? Já puxa minha orelha aqui, né? Para, desliga. Mas vai ter também. Então, acho que no final do dia, eu quis, desculpa até se eu me alonguei perante a todos aqui, mas citar que, assim, gente, teve a inversão do fluxo, é um tema aqui que faz a gente se mexer, mas, gente, tem muita oportunidade, tem muita transformação acontecendo, né? E em cima dessas transformações, acho que dá pra gente sempre criar aqui e tá tentando a cidade. Bom, me empolguei aqui, você viu, né? Brincadeiras à parte, eu fico arrepiado mesmo, porque assim, se eu deixar, eu fico falando até amanhã. Mas aqui o propósito é esse mesmo. Boa. Nós estamos aqui para conversar, para quem está nos assistindo também, capturar essas percepções, né? Muita ideia boa. Fique à vontade, sinta-se como um apresentador, um moderador. Esse é o teu papel. Que demais, faça. Eu estou muito à vontade mesmo, gente. Bom poder me empolgar com gente que acredita nos nossos mesmos objetivos. É isso, né? aí. Mas vamos entrar agora, talvez. A gente falou bastante do inversor, né? A gente falou bastante aqui de oportunidades que podem surgir aqui, né? Dadas essas mudanças. Conta um pouquinho mais aqui o que vocês têm visto como os principais desafios aqui desse setor. Acho que falando mais agora com o nosso público, né, que são os nossos parceiros integradores, são os distribuidores, os fabricantes. O que vocês enxergam aqui de desafios aqui para esse setor aqui hoje? Vou trazer um número. Por favor. Enquanto eu estava no trânsito de São Paulo, eu fui buscar. Então tá fresco. A gente está falando, para pegar a pauta anterior, a gente falou aí dessa questão da inversão de fluxo e tudo, e dos pontos, né, que foi colocado olha, se
você não quiser cair nessa discussão da inversão de fluxo, você vai ter que ficar no 7,5K de potência. Falando para o integrador, dia a dia nosso, 7,5K é o que tá liberado. É o Pediu residencial, até, é o residencial e esse número vai ser discutido e tudo. Eu tenho uma opinião a respeito, acho que poderia ter sido um pouco mais, mas é o que tem e é o que está valendo. É o que tem, é o que está valendo e para o futuro a gente pode voltar aqui de repente e discutir um outro número. Aí a gente faz um outro podcast. Isso, outro podcast. Mudado o número, mas hoje é 7,5, conforme dito ontem na live aí do canal Solar. E que está estabelecido. A gente está com 31 gigas e 100 de GD, tá? Eu fui ver quanto na história, quanto que a gente tem até 7,5. A BI da Enel. A gente tem aproximadamente 8 gigas. Dos 31, 8 gigas estão até a potência de 7,5. Vai subir um pouquinho, a 10, 11 aqui, isso aqui sobe, mas é significativo. Né? Então, a gente está dizendo que aproximadamente 1/3 está dentro dessa potência. Então, isso já é um indicador bom. Ou seja, há um espaço, há um limite, há uma possibilidade que estava travada de você voltar em projetos que, de repente, o integrador estava tentando no 7,5, dizendo, não, olha, agora, como diz, agora vai, agora passa. Então, é um número que chama a atenção. Outra coisa que eu acho que ficou um pouco do nosso setor nós não tivemos um crescimento orgânico, na minha visão. Nós tivemos uma rampa por vários fatores, em já 21, 22, 23, o resíduo da rampa, que não era o cenário real. O cenário real, o número real, não são 8 gigas e meio de GD por ano. Né? Esse número foi inflado por vários fatores. Guilherme, qual que é o número de GD que você acredita? 5 gigas, talvez, por aí. Acho que esse é um número mais possível. As pessoas, de novo, percepção, as pessoas vão deixar de fazer geração distribuída no seu telhado e tudo? Eu acredito que não. Elas vão continuar fazendo. Quem construiu uma casa hoje, não faz nenhum sentido ele já não construir com um sistema, porque ele vai ter simultaneidade, ele vai ter mais equipamento elétrico, ele vai consumir essa energia que ele próprio está gerando. Então, teve muita coisa que nós entramos na discussão de GD1, GD2, vai perder benefício e tal. Se você for tocar a porta do seu vizinho e perguntar, ele fala, cara, eu vou pôr porque eu acho isso legal, porque vai trazer vai trazer economia, vai. Amanhã vai ter um carro elétrico, amanhã vai ter uma bateria. Então, quando você olha para os REDs, né, os recursos energéticos distribuídos e o que vem aí, isso leva a gente para essa tendência. Então, é olhar o que eu sugeriria, olhar um pouco qual que é o crescimento médio anual da construção civil. Se a construção civil está crescendo, provavelmente os projetos vão estar crescendo. Quais são as soluções em gestão de energia que a gente vai ter? Então, abrir um pouco essa caixa de possibilidades, né? E aí, encerrando aqui a minha fala, a gente viveu eras de gestão distintas, né? Gestão da informação, gestão dos recursos humanos, gestão do meio ambiente. Eu acho que nós estamos vivendo a gestão da energia. Perfeito. A gente vai viver isso. Já está vivendo. Vou pegar aqui o gancho do Gui. Estou 100% de acordo. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que o maior desafio para tudo isso que o Gui colocou, e isso, de fato, vai ser... eu acho que é um novo problema, né? Um problema bom, mas a gente tem muita coisa vindo, muita necessidade. Então, eu construo uma casa, eu tenho um carro elétrico. Por que não botar um painel solar? Mas caramba, aí faltou luz por algum motivo no meu condomínio, eu vou ficar sem conseguir abastecer meu carro, porque agora eu abastecer em casa, né? Então, para mim, o grande desafio hoje será o desafio técnico. Porque Luiz, a gente está falando aqui, simplificando a narrativa das baterias, mas é uma simplificação. É muito fácil eu sentar aqui e falar um monte de coisa, né? Mas ir lá e fazer não é simples. Você mexer na rede elétrica de um condomínio antigo em que os moradores todos botaram carro elétrico e estão pressionando para ter um carregador. Mas, caramba, é uma rede elétrica antiga. Você precisa fazer 1000 adaptações. Não pode ser um amador que vai mexer nisso e fazer isso. Então, eu acho que, para mim, o maior desafio de tudo isso que está vindo, que é muito bom, é a capacitação técnica adequada para que a gente tenha bons fornecedores e bons profissionais atendendo as novas necessidades do mercado. Aí você rolou a bola pro canal Solar com os cursos que o Bruno tem. Eu vi isso antes aqui nos bastidores. Eu vi eles conversando. Combinamos. Mas é verdade. Mas vai ter que se capacitar, vai ter que estar preparado. Se investir em si mesmo, eu sempre falo, né? A gente está aqui na casa não só na casa da energia, na casa do investimento, né? E eu sempre falo que se você não investe em você e na sua empresa, quem que vai investir? Acho que não tem.
né? Então, primeiro isso, investir nessa capacitação para estar sempre à frente. E eu adicionaria aqui também, né, um elemento que, assim, eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho o nosso, vou usar uma palavra em inglês aqui, um mindset, né, uma palavra bonita, né, a mentalidade nossa, né? A gente começou esse mercado, né, como a gente falou, vem falando aqui, e os desafios, talvez, nossos eram diferentes, né? A gente estava sempre colocando no holofote a regulamentação, a lei, o produto, né? E a gente deixou um pouquinho de lado as necessidades do consumidor. Esse cara tem que ser protagonista, tá? Em qualquer atividade econômica que existe na face da Terra. Não é diferente no nosso setor. Então, naquele papo das baterias, né? Caro para quem? Né? Então, achar os consumidores que têm, né, as dores, né, que são curadas aí pela energia solar, pelas baterias, pelos carros elétricos, e trabalhar com esses caras. Tem muitos, né? A gente falou de diesel, a gente falou de pessoas sensíveis aí à falta de energia, né? Comunidades isoladas, micro-redes que o Brasil precisa, uma Amazônia inteira podendo ser produtiva. Se você começar aqui, a gente tem da aqui, meia-noite não parou. Falando em case, eu gosto de citar um case aqui. Ó, a gente fez uma matéria recentemente, né, na última edição da revista que a gente lançou, há 2 meses atrás, né, um integrador em São Paulo. Tá? Agora, não lembro o nome dele, desculpa aqui, né, quem é esse case aí. Mas ele... naqueles movimentos, naquelas quedas de energia que a gente teve em São Paulo aqui no ano passado, ele enxergou essa oportunidade e começou a instalar bastante projeto de energia solar já com as baterias, né, para solucionar esse problema. Ele começou isso no ano passado, foi ali no terceiro trimestre, por quarto trimestre, e quando a gente fez a matéria com ele agora na metade do ano, né, ele falou assim, olha, eu mudei a chave, né, eu passei a atuar em projetos, né? Eu comecei a selecionar, a achar os consumidores, né, que têm um valor, né, com as baterias, e eu vou atrás desses caras, eu prospecto, né, esse é o nome, né, essa palavra, eu vou prospectar pessoas que têm, né, empresas que têm essa necessidade. E ele mudou, ele virou o jogo, ele só faz esse tipo de projeto, ao ponto dele indicar, não, chegou um grid convencional, eu vou indicar para um parceiro meu, porque eu quero focar nesse mercado. Resultado, ele dobrou o faturamento dele, né? E geralmente quando a gente dobra o faturamento, a gente tem que sacrificar um pouquinho margem, né? Ele quase que dobrou a margem dele também. Então, olha que legal, incrível, né? Diferenciação e foco, de novo, foco no consumidor. Esse cara, ele vai decidir se ele vai colocar o investimento dele num barco, num carro ou na energia solar com baterias. Perfeito. Poxa, Brunão, você trocou... Acho que vocês todos... não sei se foi de propósito, depois eu vou até saber se está rolando um grupo no WhatsApp aqui que vocês combinaram, mas vocês tocaram numa questão que, assim, vai ter uma série de desafios, o mundo, né, esse mercado está se transformando, mas no final do dia depende muito da qualidade técnica desse integrador, né? E aqui, sem brincadeira à parte, acho que não tem, né, nenhum investimento nisso, mas assim, eu queria reforçar o quão importante, né, esses cursos e o trabalho até, inclusive, que o Canal Solar faz muito bem há anos, o próprio Duve agora fazendo, que é o Diário de uma Vida Elétrica aqui do Gui. Para quem não conhece aqui, depois a gente até colocar nas descrições aqui do vídeo, né, o canal para divulgar também, para justamente estar trazendo, né, essas inovações, essas oportunidades, essas transformações. E, inclusive, com toda a humildade do mundo, né, a gente respeita muito aqui esses canais, a gente, né, tá aprendendo sempre muito com vocês, é isso que a gente está querendo propor aqui. Né? Eu acho que é ter mais bate-papos como esse, e a gente sabe da nossa atuação, do nosso core, no final do dia a gente é um cofre aqui que a gente dá a chave, né, para fazer os financiamentos, o crédito, o Mercado Livre e tudo mais, as soluções, mas a gente também quer ajudar nessa profissionalização, né, nesse education do setor. E eu acho que a gente tem capacidade para isso, né? Fazendo isso sozinho? Não, né? Fazendo isso a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos com parceiros como vocês. Então, eu acho que trazendo aqui um pouco do nosso novo posicionamento, do nosso novo aqui DNA, que a gente vai falar muito na Intersolar, a gente vai começar a fomentar não só mais bate-papos como esse, mas para você, parceiro nosso, que está aí nos assistindo, a gente quer começar a divulgar esses treinamentos para vocês, né? Então, sim, a gente vai trazer muito conteúdo desse para disponibilizar para o seu time técnico, para disponibilizar para o seu time de vendas, para disponibilizar para você, executivo, diretor, dono da sua companhia, para justamente a gente passar por todo esse mercado e todos esses desafios juntos, né?
levando em questão de qualidade, levando foco no cliente, né? Levando muito mais nessa questão de, poxa, dar um atendimento e estar cada vez mais preparado. Então, novamente, estou arrepiado aqui, né? Porque eu acredito muito nesse movimento e sempre fico muito honrado de poder estar aí sendo, né, um dos owners, né, stakeholders, né, investidores, né, nesse movimento. Senhores, eu acho que a gente está aqui num bate-papo muito sobre desafio. E eu sei que ninguém aqui tem bola de cristal, porque se tiver, já me empresta um dia, porque tem muita coisa que eu queria saber mais aqui. Mas se vocês pudessem trazer uma visão aqui para os nossos parceiros que estão nos assistindo, o que vocês imaginam desse mercado daqui 5, 10 anos aqui? Como que vocês veem aqui, né, esse setor, né, o papel desse integrador, né, o papel aqui, questão de qualidade de equipamentos, de marketing, mesmo a questão do consumidor. Queria que vocês trouxessem uma visão aí mais de médio e longo prazo para a gente aqui. Quem começa? Posso começar aqui. Vai lá. Bom, eu sempre gosto de falar assim, né? A gente tem que olhar o produto como um todo, né? As entregas, de novo, consumidor no holofote, né? Então, assim, consumo de energia elétrica, eu não sei se alguém, né, pensa diferente de mim, mas ele não vai diminuir o consumo de energia elétrica. Só vai aumentar. Só vai aumentar, né? E o nosso mundo, ele cada vez mais dinâmico, ele precisa das coisas descentralizadas, né? Como é a geração distribuída, por exemplo. Né? Ah, não, a gente não vai ter mais geração central. Não, a gente precisa disso também, né? Mas talvez um elemento que a gente está aprendendo a conviver com ele, aprendendo já há algum tempo já, mas essa questão da descentralização. Então, o consumo de energia não diminui e essa necessidade por flexibilidade e descentralização também não vai diminuir, né? Então, aí a gente olha para esse mercado, energia solar, tudo isso que a gente falou, baterias, não vejo uma maneira diferente da gente seguir nesse mundo como a gente está, sem esses recursos, né? E aí, de novo, né, a gente tem que olhar para o consumidor o que faz sentido para ele, tá? Quem que é mais sensível à eletricidade? Eu tenho que atender esse cara. Quem que está mais propenso a fazer esses investimentos de uma forma mais antes do que os outros, né? Eu tenho que estar do lado desse cara. E aí, bateria e energia solar, eu acho que são esses dois. Mobilidade elétrica também é um caminho sem volta. A gente vê muitos, né, céticos. A gente já tinha o carro elétrico lá já faz 100 anos, essa discussão, né? Mas eu acho que a gente nunca teve um elemento, né? Eu preciso de mobilidade, né? Alguém que forneça essa eletricidade de uma forma contínua e com capacidade sempre. A gente nunca teve baterias de lítio com essa maturidade tecnológica. A gente só está melhorando. A gente está falando em baterias de estado sólido, né? Que isso vai aumentar a longevidade dessa bateria, vai aumentar a capacidade. Então, assim, coincidentemente, a gente está vendo esse grande crescimento da frota elétrica no Brasil e no mundo, né? Isso faz parte todo de um alicerce que a gente está vendo cada vez mais acontecendo, que são as questões também ambientais. Não é papo, não é onda, não é assunto de momento. De novo, ou a gente aprende a utilizar os recursos que a gente tem de uma forma mais eficiente, do ponto de vista sustentável também, ou a gente não sabe o que a gente vai ter daqui a 10, né, nem isso, 5 anos, para contar a história. Então, tudo isso aliado, a gente vai para um movimento de eletrificação. Perfeito. Hoje, a gente basicamente está fazendo a nossa expansão, né, de consumo de energia por essas tecnologias novas. A gente vai ter que, em algum momento, olhar para trás e voltar e substituir, né? Então, se já está legal, se já está bom, se a gente já tem mercado, eu acho que a gente tem aí um horizonte de crescimento, olhando também para a gente consertar algumas coisas que a gente tem que consertar. Só a ponta do iceberg, né? Eu concordo muito com a visão do Bruno e eu penso que o papel do banco nessa história toda, né, é um papel de facilitador. É um papel de facilitador porque são tecnologias ainda caras, mas que trazem inúmeros benefícios que são necessárias. Então, o banco ele é um facilitador porque ele provê as soluções de crédito, mas o banco também é um facilitador porque ele tem uma capacidade de análise, de agregação de diferentes players, onde ele consegue avaliar junto com o cliente, de fato, ser consultivo, propositivo. Olha, cliente, para você aqui, de repente, o melhor caminho é esse. Eu conheço aqui esse parceiro que a gente conecta, estrutura um projeto juntos, viabilizando via crédito também, claro. Sem contar o incentivo do banco via crédito, a todo o poder ESG que a gente vê nessa narrativa. Aqui a gente falou de coisas talvez básicas, mas são muito importantes, né?
a questão toda da eletrificação, que você diminui o consumo de uma matriz, talvez que precisasse de uma térmica na base para conseguir suportar toda a intermitência. E a gente falou também aqui de regiões muito ermas, né? De ilhas ou até regiões amazônicas que não têm energia como a gente tem no nosso dia a dia. E como o banco pode ajudar com isso, né? Como é que o banco pode viabilizar que essas soluções cheguem lá tão longe para que essas pessoas que talvez não tenham tanto acesso quanto a gente, que certamente não têm, tenham as mesmas condições, as mesmas chances, Perfeito. as mesmas oportunidades. Ô, Lu, você tocou num ponto que às vezes a gente, quando a gente está nas nossas feiras, palestras, bate-papos, reuniões de mercado, pô, o banco não aprova o crédito, meu Deus, libera esse cofre aí, Gustavo, Luiz, ajuda a gente. Perceba que às vezes o fato da gente negar um crédito também é pensando no consumidor, é pensando no cliente. É sustentável, né? Porque você fala assim, poxa, mas essa pessoa talvez não tenha uma capacidade de pagar esse crédito, vamos botar uma taxa de 10%? Cara, eu estou prejudicando esse cliente, né? Que experiência que eu vou dar para ele? Então, acho que assim, claro que tem uma série de melhorias que a gente sempre busca, uma série de estudos, movimentos de mercado, premissas, a gente está sempre evoluindo as nossas políticas, mas entendam também que às vezes o fato da gente não aprovar um crédito não é porque, pô, eu sou o vilão aqui, não. É porque às vezes é o melhor para aquele consumidor, talvez ele não alavancar aquela dívida, porque talvez ele não tenha a condição financeira adequada para assumir, né, aquela responsabilidade que é um crédito de 5, 6, 10 anos, né? Acho que foi ótimo você ter tocado esse ponto. E você, Gui? Paz, bom quando a gente fica pro final, que o pessoal já falou bastante coisa, né? Economiza. Mas tem um ponto aí, eu estava ouvindo todos vocês e ouvindo a Luísa aqui agora falar, mais que isso, né? Acho que tem um papel do setor financeiro que é uma responsabilidade, né? Muda o jogo de forma global a hora que o setor financeiro aponta para onde vai, porque a gente vai precisar de dinheiro para fazer as coisas. É assim, né? Então, a hora que o setor financeiro diz, olha, eu só faço isso, ou eu só te empresto dinheiro, ou eu só vou por esse caminho, se ele for sustentável, ele nesse momento começou a obrigar, bem ou mal, que a sustentabilidade seja um fator preponderante para que aquilo aconteça. Então, além de fomentar, né, a gente está falando aqui, nós todos, das questões, por exemplo, de uma micro-rede na Amazônia. A gente não tem ideia do que isso muda aquela comunidade. Não é só ter o que a energia traz, né? Vai olhar pega o mapa do mundo, né? Olha aquela foto, os países desenvolvidos, quanto de luz, é um negócio até engraçado, né? Quantos outros que são subdesenvolvidos têm de luz aparecendo naquela foto da Terra à noite. Perfeito. Aquilo ali é uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então a gente começa a observar que as coisas estão ligadas, conectadas, obviamente. E aí, me lembrando aqui, a gente falou dessa questão do marketing e tudo mais, me lembrou de Kotler algum tempo atrás, não vou falar tanto tempo para diminuir a entrega da idade, né? Os famosos 4 Ps do marketing. A gente está entrando aí nos Ds do sistema da energia, né? Que é descarbonização. Então, quando o Bruno está trazendo esses pontos, você, Luiz, para onde que a gente está olhando? Como é que eu descarbonizo? Porque nós vamos ter que descarbonizar. Então, além da solar, do armazenamento e tudo, a gente está vendo uma discussão muito forte sobre a questão do hidrogênio verde, que é fundamental, porque a gente vai precisar disso. As possibilidades do biogás e biomassa. O Brasil é um país que tem uma possibilidade gigantesca em função da sua característica de negócio. A gente é muito forte no agro, notório, e a gente está perdendo uma série de oportunidades de gerar energia local com a biomassa e o biogás, mas isso vai chegar, isso vai acontecer. Acho que talvez aí seja um papel, né? Você quer falar? Cabe até mais um podcast polêmico aqui, porque tem a questão que a gente não tocou no assunto dos biocombustíveis. A gente estava falando aqui de baterias, mas sem prejuízo de nenhuma outra tecnologia. A gente tem que ter um portfólio de soluções. Não é só baterias, não é só solar, não é só... É o mercado livre de energia. E o carro elétrico, 100% elétrico. Mas, de repente, no caso do Brasil, como nosso amigo Hudson Zanin trouxe e disse já algumas vezes, pesquisador da Unicamp, tá ali no nosso quintal, talvez a solução do Brasil é o híbrido a álcool, né? Você tem um álcool porque ele... Então, assim, o ponto nós precisamos entender a direção, para onde que a gente vai, o que a gente precisa olhar.
Porque vai acontecer, nós vamos estar cada vez mais digital, nós vamos estar cada vez mais descentralizados, o processo é cada vez mais democrático. Eu falo, a gente acha que a geração distribuída próxima, né, o GD próxima carga é algo novo, não, isso é antigo pra caramba. Né? Antigamente era assim, você colocava uma pequena usina hidrelétrica perto de uma carga, perto de uma indústria, né, lá na capital do litoral de Minas, em Juiz de Fora, a indústria têxtil do século. A primeira hidrelétrica da América Latina, América do Sul, que é Marmelos, está em Juiz de Fora, não por acaso, mas porque a indústria têxtil estava lá e precisava de energia e se tornou mais competitiva. Manchester Mineira, não bonito. Chique demais, né? Você imagina se o Tupi de Juiz de Fora fosse Manchester? Oh, meu Deus. Bom, enfim, voltando para o podcast, é isso, a gente vai para isso. Então, você gosta dos exemplos? Eu acho que eu ouvi isso numa live de vocês, vou pedir desculpa, não lembro quem disse, mas faz todo sentido. Quem aqui mora em casa ou já morou em casa? Mora em casa? Mora em casa. Aliás, ele tem feito uma coisa interessante. Ele tá com bateria em casa, ele já criou 2 blackouts em Campinas. Só para os vizinhos. Alô, Campinas, já temos o campo ocupado aqui. É um evento lá em casa, tá? O pessoal fica... Vai lá, vai todo mundo pra lá. O que é isso? Vamos fazer uma live de lá na casa do Exatamente. Mas o tema da casa é... Você tem caixa d'água em casa? Tem. Tem as casas? A casa que você morou tem caixa d'água? Infelizmente, nunca morei em casa. Mas o prédio meu prédio tem caixa d'água, né? Lá em casa tem caixa d'água. Mas não tem água na rua? E por que você tem caixa d'água? Tá aí, então nós vamos ter bateria. É a mesma... É porque a gente ainda é cultural, tem questões que são culturais. Claro, tem um aspecto financeiro. Mas já não é. Daqui a pouco ele já não é mais o problema. Então você vai dizer, cara, faz sentido eu ter uma bateria aqui de 4 kWh, né? Que se eu vou ficar 4, 5 horas, 10 horas... Eu tenho um banco para me ajudar agora, né? Pronto. Conta com a gente. Você comentou a taxa. É o que a gente mais gosta. Puxa agora. Puxa no ao vivo aí. A taxa tá... Não, pessoal, acho que... Brincadeiras à parte, acho que incrível. Não, é sério. É sério. A taxa quanto? A gente só vai anunciar na Intersolar. Lá na Intersolar, tá bom. Segredo. É porque sabe o que acontece? Se eu começo a me empolgar, que eu começo a soltar spoiler, aí o time de marketing já desliga as luzes, já fecha a transmissão. Você vê que sem energia acaba aqui tudo, com quase né? 2.000 pessoas assistindo a gente, vai, para tudo, porque senão eu começo a contar tudo. Mas já que eu já me empolguei aqui, pessoal, acho que você está trazendo um ponto importante aqui, Gui, acho que visão de futuro de vocês é sempre muito incrível a gente aprender com vocês, mas no final do dia, olha só o que foi o nosso bate-papo, né? A gente começou ali trazendo uma questão de uma nova adaptação da argumentação. Um desafio. Né? Que eu brinco toda hora, que deixa a turma de cabelo em pé. Em cima desse desafio, vocês aqui, especialistas, em alguns minutos, trouxeram N alternativas, né? Não só alternativas, né? Já que já está acontecendo agora, trazendo benefícios, mas iniciativas e transformações que já vai ter aqui nos cenários breves, né? Comentamos aqui bastante como o banco tem apoiado nisso, os cases de sucesso, retornos. Mas eu acho que o final de tudo, perceba que foi muito num tom de, cara... É muito importante a gente se capacitar, se atualizar, né? Eu brinco que, assim, uma coisa que eu aprendi muito é ninguém sabe tudo, né? Acho que sempre tem que ter muito orgulho da nossa trajetória, da nossa jornada. Acho que tem parceiros aqui, nós nos conectando, e a gente consegue ver os nomes das empresas aqui. Tem parceiros de mais de 20 anos nesse mercado aqui, mas a gente nunca sabe tudo. Então, acho que estar gastando alguns minutos, não sei nem se a gente passou já 5 horas de bate-papo, tá tão gostoso aqui, mas está se atualizando com a gente aqui, eu acho que isso é muito incrível. E por que eu brinquei do spoiler agora? Nosso time vai ficar louco, porque na Intersolar esse ano, a gente vai estar presente como todos os demais anos aqui, mas numa dinâmica totalmente diferente, né? Claro que a gente vai falar das nossas condições, a gente vai estar ali, né, sempre fazendo as nossas abordagens, credenciando os nossos parceiros, estando cada vez mais distribuído a nível Brasil. Mas no final do dia, a gente quer levar esse tipo de bate-papo para a Intersolar através de muito conteúdo. Então aqui, fica aqui o spoiler, né? Quem acompanhou até agora o final aqui com a gente vai ter aí em primeira mão isso. A gente vai ter de mais de 20 palestras aqui, gratuitas, no nosso stand, falando de bateria, falando de GD1, GD2, Mercado Livre, falando de produtos de banco, falando aqui do que vai ser esse mercado visão futuro, importância de qualidade de equipamento. Gente... Em resumo, a gente vai estar levando exatamente todo esse conhecimento e trazendo todos esses parceiros, essas relevâncias aqui no setor para ter uns minutinhos ao lado de vocês trazendo esse conteúdo. E a gente não quer parar por aí, né? Por que não a gente ajudar você, parceiro nosso, nessa transformação, nessa evolução?
E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente acredita que, dado a importância da qualidade, da segurança para o consumidor final, né, e para o mercado crescer como um todo, a gente entende que, uma vez você tendo mais capacidade, por que não a gente dar melhores condições, melhores taxas, mais aprovação, né, mais benefícios de banco? Hoje, com muito orgulho, né, a gente sempre cita que, fora a gente ter toda uma relevância já no setor de energia, que a gente atua há 12 anos, hoje a gente é considerado o melhor banco para PMEs do Brasil, da América Latina e do mundo. E é isso que a gente quer levar para o nosso parceiro integrador. Então, você aí que está nos assistindo, não só a gente quer ajudar você em toda essa capacitação, como também quer levar todo um banco, né, 100% dedicado para o setor de energia. Fiquei arrepiado de novo. Conta lá, me cobra lá na Intersolar, tá? Gu, você falou que vai ter... Cara, ó, é só isso que eu posso contar, porque senão o pessoal fica realmente bravo comigo aqui, porque eu falo demais, né? Falo que não posso. Mas é tudo que a gente acredita que a gente vai levar para vocês. Pessoal, estamos chegando nos nossos minutos finais, tá? Eu queria demais, antes de tudo aqui, agradecer, né, os minutos com vocês. A gente sabe que a agenda de vocês é extremamente aqui, né, desafiadora. Então, ter esse bate-papo, eu aprendi muito aqui, saio com um monte de ideias aqui, ter esse encontro com vocês. Mas se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, até divulgar aqui um pouco, né, dos canais de vocês, um pouco de algumas iniciativas, fiquem super à vontade, porque foi um prazer ter a gente com vocês aqui conosco, tá? Quem começa aqui? Vamos deixar a Luísa? Quer fazer as honras do encerramento? Do meu lado é agradecer, participar aqui com vocês, realmente incríveis, profissionais incríveis, que a gente gosta muito, respeita muito. Obrigada pela aula, obrigado pela troca, foi muito divertido. Então, no final é isso, acho que é agradecer vocês e vamos para os próximos, que já criamos uma pauta aqui dos próximos, né? Claro. Temos aqui pelo menos uns 3 podcasts. Anotado, eu vi você anotando. A gente alinha naquele grupo que o Gustavo mandou. Isso, pois me coloque no grupo, pelo menos, né? Por favor, mestre. Não, também só a gratidão, né? Poder participar. É sempre legal a gente conversar com mentes, né? Criteriosas, né? Críticas, porque a gente sempre sai com algo mais. Eu acho que isso que é importante, né? A gente sempre levar e procurar fazer o nosso melhor. Queria fazer o convite também, né? Para vocês acessarem o Canal Solar, canalsolar.com.br. Nosso objetivo é sempre, através da informação e da educação, participar desse mercado, né? Desenvolvendo esse mercado para que a gente... né, continue crescendo, né, para o alto e avante. E também, né, convidar o pessoal a acessar a nossa área de cursos, cursos.canalsolar.com.br. Eu gosto sempre de falar, né? Quem é investidor tem que investir, né, colocar na frente, investir tempo e dinheiro, né, nas suas atividades. E a gente sempre procura trazer, mais de qualquer coisa, condições para que esses investidores, né, se capacitem e né, consigam aí prosperar nesse mercado que a gente falou aqui, que está só começando. Perfeito. Não. Bom, então, por último, mas não menos importante. Essa frase é ótima. Né? Primeiro, agradecer o convite de vocês, do BTG, para participar, reforçar a importância do papel de vocês nesse setor nosso, né? Fundamental, né? É um ente, é um elo fundamental nesse processo. Eu gosto muito desse rapaz aí que está comigo hoje, porque o Bruno, ele tem uma coisa que eu acho interessante. Ele falou do Canal Solar, que eu aprendi muita coisa no Canal Solar. Eu também já fiz curso lá. E não menos importante, usando uma frase, eu vim no caminho. Ontem não consegui ouvir a live que, né, que você trouxe, perfeito. Questão jurídica e tudo mais, essa questão econômica também da inversão de fluxo, então eu venho assistindo. Eu acho bacana isso dele, do canal, que ele entrega isso, né? Eu vejo muitas vezes na fala do Bruno que você fica olhando assim, cara, mas você está entregando né, a receita do bolo. Ele diz, inclusive presta atenção aqui e tal coisa. Então, parabéns mesmo. Do meu lado, acho que tem um lance interessante nessas andanças que você colocou na S2 que a gente tem feito, S2 Negócio Latam, que é um dos projetos que eu tenho rodado, levando empresas, inclusive brasileiras, fabricantes nacionais de décadas, do setor elétrico para outros países na América Latina e estimular. Eu acho que é legal olhar para fora, para que as empresas brasileiras possam olhar para fora, porque muito que está acontecendo, ou do que aconteceu aqui no Brasil, vai acontecer lá fora. Perfeito. Colômbia, Chile, República Dominicana, Panamá, Uruguai, Argentina. Acho que a gente tem aqui um potencial enorme na América Latina para acontecer.
E por essas caminhadas que a gente tem feito, essas conversas que a gente tem feito, esse mercado é muito interessante. Acho que é uma alternativa também, já que a gente está falando aqui de alternativas, é uma alternativa também. E aí, me espelhando talvez um tanto no que vi Bruno fazer, Canal Solar fazer ao longo do tempo, o DUV é uma proposta, o Diário de uma Vida Elétrica, não só do solar em si, mas pessoas do solar também, mas para conversar sobre a história do setor solar, sobre a história do setor elétrico brasileiro. Então, a gente já teve aí importantes atores, atrizes do nosso setor contando a sua história, como é que elas fizeram, como é que a coisa aconteceu. Tem coisa que a gente não tem ideia de como é que era. A gente está olhando talvez 10, 15 anos para trás e vem alguém dizer, não, lá em 1950, caramba, como é que então a coisa foi trazendo? Então, eu sou suspeito porque eu adoro o DUV, sou apaixonado, só tem um problema, minha esposa não gosta. Por quê? A gente vai pegando nas estradas para viajar, eu vou escutando os podcasts do Gui, a viagem toda, ela fala, pô, você não para de falar de energia, escutando energia, meu Deus. Eu sei o que ela fala, traz a verdade. Esse antipático de novo, não aguento mais esse mineiro falando. Porque aos minutos, a gente aproveita os minutos que a gente tem ali para estudar, enfim, para se atualizar. E eu gosto muito de ambos os canais, já fiz curso no Canal Solar. Eu brinco que se tiver que subir no telhado, eu acho que já tô pronto. Eu já consigo, né, parafusar algumas coisas aqui. E o DUV também é uma fonte muito, muito rica aí de informação para mim. Pessoal, estamos chegando ao fim. Obrigado a todos vocês mais uma vez que conseguiram aqui, né, estar conosco. Obrigado pelo toda a parceria que vocês vêm trazendo e construindo com a gente. A gente espera de coração que a gente tenha agregado valor para vocês, agregado insights aí, informações relevantes para vocês continuarem tendo esse papel protagonista que só vocês, melhor do que ninguém aqui, sabem fazer. E é sempre um prazer estar aqui. Então a gente se vê num curto espaço de tempo. Intersolar estaremos todos lá, né, para dar um abraço, para estar cada vez mais próximo de vocês e contem com a gente. É o BTG Pactual Empresas aqui com todo um portfólio de soluções de energia à disposição de vocês e dos nossos clientes.